Que a paz de Cristo esteja na sua vida. Mais uma vez aqui estamos para mais uma aula sobre o homem espiritual. Hoje nós estaremos falando sobre a cruz e o Espírito Santo. Muitos crentes, se não a maioria deles, não foram cheios do Espírito Santo no momento em que acreditaram no Senhor. E o que é ainda pior, depois de muitos anos de terem crido, continuam presos nas redes do pecado e ainda são cristãos carnais. Além disso, não desejamos dar a entender que um cristão deve primeiro acreditar na obra substitutiva da cruz e posteriormente acreditar em sua obra identificativa. Não é verdade, entretanto, que muitos no princípio não têm uma revelação clara em relação à cruz? O que receberam é só a metade de toda a verdade, e por isso tem que receber a outra metade em um período posterior. Em sua carta aos Gálatas, depois de enumerar muitos atos da carne, o apóstolo Paulo adverte que os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Isso está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Eis aqui a libertação. Não é estranho que o que interessa ao crente difere muito do que interessa a Deus? O crente está interessado nas obras da carne. Gálatas 5:19. Quer dizer, nos pecados variados da carne. Está ocupado com a irritação de hoje, os ciúmes de amanhã ou a disputa de depois de amanhã. O crente se lamenta por um pecado em particular e deseja conseguir a vitória sobre ele. Entretanto, todos esses pecados só são frutos da mesma árvore. Enquanto se agarra uma fruta, em realidade não se pode agarrar nenhuma. Aí aparece outra. Crescem uma atrás de outra e não dão nenhuma possibilidade de vitória. Por outro lado, Deus não está interessado nas obras da carne, mas sim na crucificação da carne. Gálatas 5:24 diz: Eis os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se tivessem arrancado a árvore, haveria alguma necessidade de temer que desse fruto? O crente trabalha ativamente fazendo planos para controlar os pecados que são as frutas, enquanto se esquece de tratar a própria carne, que é a raiz. Não é estranho que antes de que possa resolver um só pecado, já surgiu outro. Por isso, hoje nós vamos tratar a origem do pecado. Os recém-nascidos em Cristo precisam se apropriar do profundo significado da cruz, porque ainda são carnais. O objetivo de Deus é crucificar junto com Cristo o velho homem do crente, com o resultado de que os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Tenham presente que o que foi crucificado é a carne junto com suas poderosas paixões e desejos. Posto que o pecador foi regenerado e redimido de seus pecados por meio da cruz, agora o menino carnal em Cristo deve ser libertado do domínio da carne pela mesma cruz, para que possa andar segundo o Espírito e já não segundo a carne. Depois disto, não passará muito tempo antes que seja um cristão espiritual. Aqui encontramos o contraste entre a queda do homem e a ação da cruz. A salvação que proporciona esta é justamente o remédio para aquela. Que adequação tão perfeita há entre as duas.
Primeiro, Cristo morre na cruz pelo pecador para perdoar seu pecado. Portanto, o Deus Santo podia perdoá-lo com justiça. Mas a seguir está o fato de que o pecador também morreu na cruz com Cristo para que não possa ser controlado mais por sua carne. Só isso pode fazer que o espírito do homem recupere seu próprio domínio, que o corpo seja seu servidor externo e que a alma seja sua intermediária. Desta forma, o espírito, a alma e o corpo são restaurados à sua posição original anterior à queda. Se ignoramos o significado da morte que descrevemos, não seremos libertados. Que o Espírito Santo seja nosso revelador. Os que pertencem a Cristo Jesus se refere a todo crente no Senhor. Todos os que creram nele e nasceram de novo lhe pertencem. O favor decisivo é se esteve unido a ele na vida, não se é espiritual ou se trabalhar para o Senhor, não se conseguiu libertação do pecado, venceram-se as paixões e desejos da carne e agora se é plenamente santificado. Em outras palavras, a pergunta só pode ser: foi-se regenerado ou não? Acreditou-se no Senhor Jesus como Salvador ou não? Se for assim, não importa o estado espiritual atual. Em vitória ou em derrota, crucificou-se a carne. O assunto que temos adiante não é moral, nem é coisa da vida, conhecimento ou obras espirituais. Simplesmente é se é do Senhor. Se for assim, então já se crucificou a carne na cruz. Está claro que isso significa não que alguém vai crucificar, nem que está no processo de crucificação, mas sim que já crucificou. Convém ser mais explícito aqui. Assinalamos que a crucificação da carne não depende das experiências, por muito diferentes que possam ser, mas sim depende do fato da obra terminada de Deus. Os que pertencem a Cristo Jesus, tanto os fracos como os fortes, crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Dizeis que ainda pecais, mas Deus diz que fostes crucificados na cruz. Dizeis que vosso mau gênio persiste, mas a resposta de Deus é que fostes crucificados. Dizei que vossas paixões continuam sendo muito poderosas, mas novamente Deus replica que vossa carne foi crucificada na cruz. De momento, façam o favor de parar de olhar suas experiências e ouçam o que Deus lhes diz. Se não escutarem sua palavra e, em lugar disso, observarem continuamente sua situação, jamais viverão a realidade de que sua carne foi crucificada na cruz. Não façam caso de seus sentimentos e de sua experiência. Deus não declara crucificada a sua carne e, consequentemente, ela foi crucificada. Respondam simplesmente à palavra de Deus e terão experiência. Quando Deus lhe diz que sua carne foi crucificada, deve responder: amém. É verdade que minha carne foi crucificada. Atuando desta maneira, segundo a sua palavra, comprovarão que sua carne está verdadeiramente morta. Os crentes de Corinto se permitiram cometer os pecados de fornicação, ciúmes, disputas, espírito partidarista, pleitos e muitos outros. Eram claramente carnais. É certo que eram meninos em Cristo,
mas mesmo assim eram de Cristo. Pode-se dizer realmente que estes crentes carnais haviam tido sua carne crucificada na cruz? A resposta é indubitavelmente que sim. Inclusive, estes haviam tido crucificado sua carne. Como é isso? Devemos compreender que a Bíblia jamais nos diz que nos crucifiquemos. Só nos informa que fomos crucificados. Devemos compreender que não temos que ser crucificados individualmente, mas sim fomos crucificados junto com Cristo. É o que está escrito em Gálatas capítulo 2 e o versículo de número 20. Romanos 6:6 também vai dizer a mesma coisa. Se foi uma crucificação conjunta, então quando o Senhor Jesus foi crucificado, nesse momento também foi crucificado nossa carne. Além disso, a crucificação junto com a sua, não a sofremos pessoalmente, posto que foi o Senhor Jesus quem nos levou à cruz em sua crucificação. Em consequência, Deus considera nossa carne já crucificada. Para ele é um fato consumado. Sejam quais forem nossas experiências pessoais, Deus declara que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Para possuir esta morte, não devemos dedicar muita atenção a investigar ou a observar nossas experiências. Em vez disso, devemos acreditar na palavra de Deus. Deus diz que minha carne foi crucificada e por isso acredito que está crucificada. Reconheço que o que diz Deus é verdade. Respondendo desta maneira, logo nos encontraremos com a realidade disto. Se primeiro olhamos o ato de Deus, nossa experiência virá a seguir. Da perspectiva de Deus, esses coríntios já tinham crucificado a sua carne na cruz com o Senhor Jesus, mas do seu ponto de vista é evidente que não tinham semelhante experiência. Possivelmente isso se devia a seu desconhecimento de fato de Deus. Daí que o primeiro passo para a libertação é tratar a carne segundo o ponto de vista de Deus. E o que é isso? Não é tentar crucificar a carne, mas sim reconhecer que foi crucificada. Não é andar segundo a nossa vista, mas sim segundo nossa fé na palavra de Deus. Se estivermos bem assentados nesse ponto de reconhecer que a carne já está crucificada, então poderemos tratar com a carne em nossa experiência. Se titubearmos quanto a este fato, perderemos a possibilidade de possuí-lo definitivamente. Para experimentar a crucificação junto com Jesus, primeiro devemos deixar de lado nossa situação atual e simplesmente confiar na palavra de Deus. O Espírito Santo e a experiência. Romanos capítulo 7, versículos 5 e 6 diz assim: enquanto estávamos vivendo na carne, nossas paixões pecaminosas obravam em nossos membros para dar fruto de morte, mas agora estamos mortos. A consequência disto é a carne já não ter nenhum poder sobre nós. Acreditamos e reconhecemos que nossa carne foi crucificada na cruz. Agora, antes não. Podemos fixar nossa atenção no tema da experiência. Embora agora destaquemos a experiência, mesmo assim nos aferremos firmemente ao feito de nossa crucificação com Cristo. O que Deus tem feito por nós e o que experimentamos da obra acabada de Deus, embora sejam duas coisas distinguíveis, são inseparáveis. Deus fez o que podia fazer. A pergunta imediata é: que atitude adotamos em relação à sua obra terminada? Ele crucificou nossa carne na cruz, não de nome, mas sim de fato.
se acreditamos e exercemos nossa vontade para escolher o que Deus tem feito por nós, esta experiência será nossa para sempre. Não se nos pede que façamos nada, porque Deus tem feito tudo. Não se nos exige que crucifiquemos nossa carne, porque Deus a crucificou na cruz. Creem que é certo? Desejam possuí-lo em sua vida? Se acreditarem e desejarem, então colaborarão com o Espírito Santo para conseguir uma rica experiência. Colossenses capítulo 3, e o versículo 5 nos exorta: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Esse é o caminho para a experiência. Quando está escrito assim, pois, o pois, indica a consequência do dito no versículo 3, morrestes. O morrestes é o que Deus obteve para nós, posto que morrestes, pois, façam morrer o que é terrestre em vós. Aqui, a primeira menção da morte é nossa posição de fato em Cristo. A segunda é nossa experiência real. O fracasso dos crentes de hoje pode achar-se no fracasso em ver a relação entre estas duas mortes. Alguns tentaram anular sua carne porque têm insistido exclusivamente na experiência da morte. Por isso sua carne cresce mais forte com cada tentativa. Outros reconhecem a verdade de que sua carne de fato foi crucificada com Cristo na cruz, mas não procuram a realidade prática disso. Nenhum destes pode jamais apropriar-se em sua experiência da crucificação da carne. Se desejamos fazer morrer nossos membros, devemos primeiro ter uma base para semelhante ação, pois do contrário simplesmente confiaríamos em nossas forças. Nenhum grau de entusiasmo pode nos trazer jamais a experiência desejada. Além disso, se unicamente soubermos que nossa carne foi crucificada com Cristo, mas não nos preocupamos e que sua obra acabada trabalhe em nós, nosso conhecimento também será inútil. Para fazer morrer nossos membros, devemos primeiro passar pela identificação de sua morte. Conhecendo nossa identificação, devemos então proceder ao fazer morrer nossos membros. Esses dois passos devem acontecer juntos. Enganamos a nós mesmos se nos conformamos em simplesmente entender o fato da identificação, achando que agora somos espirituais, posto que a carne foi destruída. Por outro lado, também nos enganamos se, ao fazer morrer as más ações da carne, colocamos nisso muita ênfase e falhamos em tomar a atitude de que a carne morreu. Se esquecermos que a carne está morta, nunca poderemos nos desprender de nada, enterrar nada. O façam morrer depende do morrestes. Aqui, o fazer morrer significa levar a morte do Senhor Jesus a todas as ações da carne. A crucificação do Senhor tem muita autoridade porque faz morrer aquilo com que se enfrenta. Como estamos unidos a Ele em sua crucificação, podemos aplicar sua morte a qualquer membro que seja tentado pelas paixões e fazê-lo morrer imediatamente. Nossa união com Cristo em sua morte significa que é um fato em nossos espíritos. O que o crente deve fazer agora é tirar esta morte de seu espírito e aplicá-la a seus membros cada vez que suas paixões despertem. Esta morte espiritual não é coisa para uma vez e pronto. Se o crente não se mantiver vigilante ou se perder a fé, indubitável que a carne entrará em frenesi de atividade, que deseje ser totalmente conformado à morte do Senhor. Deve fazer morrer sem cessar as ações de seus membros
para que o que é real no espírito se realize no corpo. Mas de onde vem o poder para aplicar a crucificação do Senhor a nossos membros? Paulo insiste em que é pelo Espírito que se fazem morrer as ações do corpo. Ele diz isso em Romanos 8,13. Para fazer morrer essas ações, o crente deve confiar no Espírito Santo para converter sua crucificação conjunta com Cristo em uma experiência pessoal. Devemos acreditar que o Espírito Santo aplicará a morte da cruz a tudo o que tenha que morrer, em vista do fato de que a carne do crente foi crucificada com Cristo na cruz. Não tem que ser crucificada de novo. Tudo que se precisa aplicar por meio do Espírito Santo, a morte consumada do Senhor Jesus em favor dele sobre a cruz, a qualquer ação má do corpo que tente elevar-se. As obras más da carne podem surgir em qualquer momento e em qualquer lugar. Como consequência, se o Filho de Deus não faz valer constantemente pelo Espírito Santo o poder da santa morte de nosso Senhor Jesus, não poderá triunfar. Mas se enterrar as ações do corpo deste modo, o Espírito Santo que habita nele realizará finalmente o propósito de Deus de deixar inoperante o corpo do pecado, conforme Romanos capítulo 6, versículo 6. Apropriando-se da cruz deste modo, o menino em Cristo será libertado do poder da carne e será unido ao Senhor Jesus na vida da ressurreição. Daí em diante, o cristão deveria andar pelo Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Está escrito em Gálatas 5,16. Deveríamos recordar sempre que, por muito profundamente que penetre em nossas vidas a cruz do Senhor, não podemos esperar evitar mais perturbações das más ações de nossos membros sem uma constante vigilância por nossa parte. Desculpe. Sempre que um filho de Deus fracassa em seguir o Espírito Santo, isso tem como consequência imediata seguir a carne. Deus nos descobre a realidade de nossa carne por meio do perfil que o apóstolo Paulo faz do eu do cristão em Romanos 7, a partir do versículo 5. No momento em que o cristão deixa de fixar sua atenção no Espírito Santo, instantaneamente se encaixa no modelo de vida carnal que descrevemos. Alguns dão por certo que, como o capítulo de Romanos 7 está entre o capítulo 6 e 8, a atividade da carne será coisa do passado, assim que o crente tenha passado e tenha entrado na vida do Espírito em Romanos 8. Na realidade, os capítulos 7 e 8 são paralelos. Se um crente não andar pelo Espírito, segundo Romanos 8, fica submerso imediatamente na experiência de Romanos 7. 7:25 de Romanos diz assim: assim, por mim mesmo sirvo a lei de Deus com minha mente, mas com minha carne sirvo a lei do pecado. Observe que Paulo conclui a descrição de sua experiência explicada antes deste versículo 25, usando a frase assim. Notamos uma contínua derrota em todo o versículo 24. Só no versículo 25 se vê a vitória. Ele diz assim: graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. No momento de conseguir a vitória depois de derrotas constantes, lembre-se que Paulo diz: eu por mim mesmo sirvo a lei de Deus com minha mente. Aqui está nos dizendo que sua nova vida deseja o que Deus deseja. Porém, essa não é toda a história, porque imediatamente Paulo declara: mas com minha carne sirvo a lei do pecado. E encontramos isso dito exatamente depois de sua vitória no versículo 25, na parte A. A conclusão óbvia
é que não importa o muito que sua mente interior possa servir à lei de Deus, e por mais que se veja livre da carne, esta permanece invariável e continua servindo à lei do pecado. Por isso, se desejamos ser guiados pelo Espírito Santo, conforme Romanos capítulo 8, versículo 14, e ser libertados da opressão da carne, devemos fazer morrer as más ações do corpo e andar em conformidade com o Espírito Santo. Notemos com atenção em que, embora possamos fazer morrer a carne para que fique inútil, o significado real de destruir em Romanos 6,6. A carne continua resistindo apesar de tudo. É um tremendo engano pensar que já eliminamos a carne e deduzir que a natureza do pecado está completamente aniquilada. Esse falso ensino engana as pessoas. A vida regenerada não modifica a carne. A crucificação conjunta em Cristo não suprime a carne. O fato de que o Espírito Santo habita em uma pessoa não a impossibilita para andar segundo a carne. A carne, com sua natureza carnal, vive perpetuamente no crente. Assim que tenha uma oportunidade, passará a ação de modo imediato. Vimos anteriormente o quão estreitamente relacionados estão o corpo humano e a carne. Enquanto não chegue o momento de nos libertar fisicamente desse corpo, não podemos estar suficientemente libertados da carne, de modo que esta não tenha nenhuma oportunidade de atuar. Todo o que nasce da carne é carne. Não há maneira possível de eliminá-la até que esse corpo corrompido do Adão não seja transformado. Nosso corpo ainda não está redimido, conforme Romanos 8:23, espera a volta do Senhor Jesus para a sua redenção. Aí tem um monte de versículos. 1 Coríntios 15:22, 23, 42 a 44, 51 a 56, 1 Tessalonicenses 4, 14 a 18, Filipenses 3, 20 e 21. Assim, pois, enquanto estivermos no corpo, devemos nos manter continuamente alertas para que a carne não entre em ação com suas más obras. Nossa vida na terra se pode comparar, na melhor das hipóteses, com a de Paulo, que dizia que, embora andemos na carne, não militamos segundo a carne, 2 Coríntios 10:3. Como ainda possui um corpo, anda na carne. Entretanto, como a natureza da carne é tão corrupta, não luta segundo a carne. Anda na carne, sim, mas não anda pela carne. Romanos 8:4. Enquanto o crente não é libertado do corpo físico, não está totalmente livre da carne. Fisicamente falando, deve viver na carne, conforme Gálatas 2:20. Espiritualmente falando, não lhe é necessário e não deve lutar segundo a carne. Vejamos bem, se Paulo, segundo a conclusão evidente de 2 Coríntios 10:3, estando no corpo, é suscetível de lutar segundo a carne, embora deduzamos do versículo 4 que não luta nesse sentido. Então, quem se atreve a dizer que não tem uma carne potencialmente ativa? A obra terminada da cruz e sua contínua aplicação por parte do Espírito Santo são, por conseguinte, inseparáveis. Devemos prestar uma atenção especial a esse ponto porque apresenta sérias consequências. Se um crente chega a acreditar que está totalmente santificado e que já não tem carne, viverá uma vida de aparência falsa ou uma vida indolente e relaxada. Aqui temos que destacar um fato. Os filhos nascidos de pais regenerados e santificados ainda são da carne e precisam nascer de novo como os outros meninos. Ninguém pode dizer que não são da carne e que não precisam nascer de novo.
O Senhor Jesus afirmou que o que nasce da carne é carne, João 3,6. Se o que nasce é carne, isso mostra que o que dá à luz também deve ser carne, porque só a carne pode engendrar carne. O fato de que os filhos são carnais testemunha de maneira concreta que os pais não estão totalmente liberados da carne. Os santos transmitem a seus filhos a natureza caída unicamente porque originariamente era a sua. Não podem transmitir a natureza divina recebida na regeneração, já que essa natureza não é a sua original, a não ser a recebida individualmente como um dom gratuito de Deus. O fato de que os crentes comuniquem sua natureza pecadora a seus filhos indica que sempre está presente neles. Considera dessa perspectiva, vemos que uma nova criatura em Cristo nunca recupera, nesta vida, a posição que Adão tinha antes da queda, posto que pelo menos o corpo ainda está esperando a redenção, conforme Romanos 8:23. Uma pessoa que é uma nova criatura continua conservando a natureza pecaminosa em seu interior. Ainda está na carne. Seus sentimentos e seus desejos são imperfeitos às vezes e são menos nobres que os de Adão antes da queda. Se não eliminar a carne humana de seu interior, não pode ter sentimentos, desejos ou amor perfeitos. O homem jamais pode chegar à posição de estar acima de toda a possibilidade de pecar, visto que a carne persiste. Se um crente não seguir o Espírito Santo, mas em vez disso ceder para a carne, estará certamente sob o domínio da carne. Entretanto, apesar dessas realidades, não devemos empobrecer a salvação realizada por Cristo. A Bíblia nos diz em muitas passagens que tudo que foi engendrado de Deus e foi cheio com Deus não tem nenhuma inclinação para o pecado. Não obstante, isso não significa que definitivamente não haja possibilidade de ter um desejo pecaminoso. Exemplificando, dizemos que as boias de madeira não têm tendência de afundar, mas é óbvio que não são insubmergíveis. Se a madeira fica encharcada o tempo suficiente, afundará por si só. Mesmo assim, a natureza de uma tora de madeira é claramente de não afundar. De maneira análoga, Deus nos salvou até o ponto de não termos inclinação para pecar, mas não nos salvou até o ponto de sermos incapazes de pecar. Se um crente permanecer totalmente inclinado a pecar, isso mostra que a carne é a carne e que não se apropriou da salvação total. O Senhor Jesus pode nos desviar do pecado, mas além disso devemos estar alertas sob a influência do mundo e a tentação de Satanás. A possibilidade de pecar se mantém. Naturalmente, um crente deve compreender que em Cristo é uma nova criatura. Como tal, o Espírito Santo vive em seu espírito, e isto, junto com a morte de Jesus, trabalhando ativamente em seu corpo, pode equipar o crente para viver uma vida santa. Isso só é possível porque o Espírito Santo aplica a cruz na carne do crente, fazendo morrer as ações de seus membros, e então fica inativa. Entretanto, isso não implica que já não existe a carne, porque um crente continua possuindo uma carne pecaminosa e é consciente de sua presença e de sua contaminação. O próprio fato de que a natureza pecaminosa seja transmitida aos filhos deixa claramente estabelecido de que o que agora possuímos não é a perfeição natural de Adão sem pecado. O crente deve confessar que, inclusive em suas horas mais santas, pode haver momentos de fraqueza, podem introduzir-se maus pensamentos em sua mente inconscientemente,
Podem escapar palavras impróprias sem querer. Sua vontade pode, às vezes, encontrar dificuldade em ceder diante do Senhor e secretamente pode, inclusive, aprovar a ideia da autossuficiência. Tudo isso não é nada mais do que a obra da carne. Por isso, os crentes devem saber que a carne pode voltar a exercer seu poder a qualquer momento. Não foi eliminada do corpo, mas a presença da carne tampouco significa que a santificação seja impossível para um crente. Só quando entregamos nosso corpo ao Senhor, conforme Romanos 6,13, é possível libertar-nos do domínio da carne e estar sob o domínio do Senhor. Se seguirmos o Espírito Santo e mantivermos uma atitude de não deixar que o pecado reine sobre o corpo, conforme Romanos 6,12, então nossos pés ficam livres de tropeçar e experimentamos uma vitória constante. Havendo sido libertado, nosso corpo se converte em templo do Espírito Santo e é livre para fazer a obra de Deus. Assim, a maneira de preservar nossa liberdade da carne tem que ser exatamente a maneira com que se obteve esta liberdade no princípio, naquela conjuntura entre a vida e a morte, quando o crente diz sim a Deus e não à carne. Longe de ser um fato único, de uma vez para sempre, o crente deve manter durante toda a sua vida uma atitude afirmativa diante de Deus e uma resposta negativa para o pecado. Nenhum crente consegue chegar ao ponto de estar acima da tentação. Quão necessário é vigiar e orar, e inclusive jejuar, para poder saber como andar segundo o Espírito Santo. Apesar de tudo, o crente não deveria diluir nem o propósito de Deus, nem sua própria esperança. Tem a possibilidade de pecar, mas não deve pecar. O Senhor Jesus morreu por nós e crucificou nossa carne com Ele na cruz. O Espírito Santo vive em nós para tornar real para nós o que o Senhor Jesus fez. Temos a absoluta possibilidade de não ser governados pela carne. A presença da carne não é uma chamada à rendição, mas sim uma chamada a vigiar. A cruz crucificou por completo a carne. Se estivermos dispostos a anular as más obras do corpo no poder do Espírito Santo, e experimentaremos seriamente a obra consumada da cruz.